Fala, meu amigo. Boa noite, Rodrigo. Tudo certo? Tudo bom, meu irmão? E aí, como estão as coisas? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Tá ouvindo e vendo bem aí? Áudio e vídeo aqui? Ouvindo e vendo muito bem. Pronto, então vamos lá, horário britânico. Vamos começar, né? Boa noite, Pitaqueiro. Boa noite, Pitaqueira. Meu nome é Maurício Barbosa. Esse é o Pitaco da Bola. Estamos falando da cidade de Penedo, do estado de Alagoas, localizados a 166 quilômetros de Maceió. E hoje o nosso convidado especial é professor, historiador, radialista, jornalista e, por que não, youtuber, o eclético Rodrigo Heridiano. Boa noite, Rodrigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui sobre futebol e sobre várias outras coisas. Um abraço, meu amigo. Tanta coisa, né? Mas no final não dá nem para pagar o boleto, né? No final só faltou Google Boy, que eu nunca trabalhei ainda, e nem guia de cego, né? O restante a gente já trabalhou aí porque tem que ganhar a vida, né? Um abraço, boa noite para todo mundo que está chegando aí com a gente. Foram 2 meses aí de conversa, né? O Instagram resolveu bloquear aí as lives, né? Mas não bloqueia outras coisas, né? Piores, né? Aí as nossas lives ele resolveu bloquear. Mas como a gente está na sua página aí, um abraço. Boa noite aí para todos os pitaqueiros. Vamos falar de futebol que é bom. Em plena segunda-feira, lembrando, viu, que daqui a pouco, Maurício, tem o nosso programa, o Corujão hoje, com informações do CSA. Tem a coletiva do Delagol, que voltou a fazer gols. Sai Zica, Chozica. Tem o Jean Patrick pelo lado do Clube de Regatas Brasil. Tem imagens da volta dos jogadores do CRB, a reapresentação que tem que ganhar do Guarani. Tem o Marco Silva lá no nosso YouTube na rede falando, o Gabriel falando do CSA, o JP falando do Guarani e eu, claro, falando do Clube de Regatas Brasil. Mas vamos nessa, que a noite é uma criança, né? A gente tá só começando, né? Vamos lá. Então, eu vou começar agora, não pelo futebol, mas vamos falar sobre vários assuntos. A minha pergunta inicial é a seguinte. Você, com 16 anos, viajou para Israel, né, com a intenção de ficar lá em torno de um mês, mas acabou completando 17 anos lá, né, lá no Oriente Médio. Foi aí que você iniciou a sua vida como historiador? Não. Foi muito antes. Para dizer a verdade, eu já ensinava adolescentes e ensinava também crianças. Na realidade, eu nem comecei a ensinar na área de humanas, foi na área de linguagens. Foi a minha primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu ainda não possuía nenhuma formação, foi no Colégio Mônica de Fátima, lá no terminal do Benedito Bentes. Essa escola não existe mais, e eu comecei ensinando português, né, a língua portuguesa. E aí, depois, com aula de reforço também, para crianças menores, para adolescentes também, sempre na área de geografia e na área de história também. E aí foi quando eu fiz as duas formações, tanto história quanto geografia, para poder ensinar. E aqui, em Maceió, eu só não ensinei no Madalena Sofia e nem no antigo INEI, né, que agora é o COC, mas em praticamente todas as grandes instituições aqui do estado, colégios particulares também. E há mais de 14 anos, né, a gente faz um trabalho nas comunidades carentes, né, em colégios públicos, tanto do estado quanto do município, de graça, sem cobrar um centavo sequer, e a gente leva livros como brinde. Então, essa história, de verdade mesmo, de historiador, começou com o ensino mesmo. E depois de colecionar, desde a gente chamava ficha, né, antigamente, que as tampinhas da garrafa, colecionar tudo. Aqui em casa era um verdadeiro museu ao céu aberto, né, para a loucura e para o desespero dos nossos pais, principalmente da mãe, da nossa mãe, né, que detestava aquele monte de coisa, né, que ela chamava de entulho. Então, foi assim que começou, né, esse trabalho aí de historiador, de colecionar tudo até hoje. Para você ter ideia, eu ainda tenho fita VHS, tenho DVD, todos os DVDs da Copa do Mundo, que foi lançado pela revista Placar, com o Orlando Duarte, jornalista.
tenho recortes de jornais, né, que eu comprava, não tirava recorte de jornal, nunca arranquei de biblioteca, nem de outros lugares, não. Era tudo legal, né? E aí começou essa paixão pela história e eu resolvi, por que não? Já que eu estou no futebol também. E aí foi quando começou mesmo no futebol, quando eu vi na televisão uma reportagem do Lautinei Perdigão sobre o Valdemar Carabina. O Valdemar Carabina, saudoso, né, ex-técnico do CRB, ex-jogador do Palmeiras, e eu fui ao museu para saber como é que eu poderia ter acesso. E aí foi quando começou a minha trajetória no Museu dos Esportes, né, muito tempo, desde que eu tinha os cabelos quase que na cintura, né, eu tinha os cabelos longos, e foi assim que o Lautinei me conheceu. E, por curiosidade, o Lautinei Perdigão, que infelizmente foi embora esse ano, o Lautinei Perdigão, ele teve 5 filhas e 5 netas. E até então, eu conheci ele, depois até de muito tempo, ele não teve nenhum filho homem e nenhum neto homem. Teve agora, né, 2. E eu chamava de vovô Lau. E comecei a frequentar a casa do Lautinei Perdigão, comecei a ter contato com todas as filhas, com todas as netas, com todas as famílias. Ele foi ao meu casamento, eu fui também de pessoas ligadas a ele, ia para a formatura, e foi assim que começou a questão do historiador no futebol. Como historiador eu já expliquei, mas no futebol foi lá no museu, lembrando que eu não recebia, né, para estar aí. Comecei a levar fichas, a anotar e dar uma ajuda também ao Lautinei. E todas as vezes que um clube vinha jogar aqui em Maceió, eu conseguia camisas para poder levar para o museu. Lembrando que nós tivemos 2 Copas dos Campeões que foram disputadas aqui, né, em Alagoas, 2 finais. Uma o Palmeiras ganhou do Sport e a outra o Flamengo, com o gol do Pet, ganhou do São Paulo, as 2 no Rei Pelé. E todos os clubes que vieram aqui cederam camisas que eu levei lá para o Museu dos Esportes. Então foi assim que começou, fora do futebol e dentro do futebol também, Maurício. E as carreiras de jornalista e radialista, como elas iniciaram? Olha só, primeiro foi o rádio, né? Primeiro com recurso legal, já que na antiga escola técnica, que hoje é o FAO, hoje é IFAO, aliás, Instituto Federal de Alagoas, nós fizemos o curso de radialismo, né? Que foram 3 anos e mais alguns meses. Foi quase que um curso. Então, já dava direito para que a gente fizesse jornalismo também, porque o curso que nós fizemos foi o curso de radiojornalismo. Na realidade, era radialismo em rádio e TV, inclusive com todas as disciplinas. E depois eu fui em busca do curso, né, para me tornar também jornalista, e aí eu consegui, né, depois essa formação. Primeiro foi o de rádio, depois foi o de história, depois geografia e depois, por último, foi o de jornalismo. E são 2 paixões. Na realidade, eu comecei a trabalhar na Band, né, juntamente com o Elísio Silva, que hoje é o coordenador da 1020, era o coordenador todo esse trabalho. Nós transmitimos os campeonatos, né, amadores, transmitimos futebol de salão também, em várias cidades do interior também, né, que o pessoal joga muita bola. E a gente transmitia no Hélio Lemos, né, ainda existia o gramado lá do Hélio Lemos, lá na Ponta Grossa, e a gente transmitia os campeonatos amadores. Então foi assim que eu comecei em TV. Aí depois eu fui para a TV Pajuçara, e aí onde eu passei praticamente 10 anos e eu apresentava, juntamente com o Jornal da Manhã, né, o esporte era eu. Tinha que ser tudo cronometrado para dar tempo de chegar nas escolas também, e me deram uma oportunidade lá na TV para que eu apresentasse. E o rádio, ele dá muito isso, ele dá um improviso, e para você ter uma ideia, eu não usava telepronto, né? Você pode perguntar quem você quiser. Na época, eram 10 clubes aqui em Alagoas, e eu conseguia, de cabeça, né, no outro dia, colocar no ar todos os resultados, sem ler telepronto, quem fez os gols, o tempo dos gols, porque o rádio dá isso pra gente. E o pessoal se admirava, disse, como é que você lembra quem fez os gols, os tempos dos gols, o placar e o resultado? E aquilo ali era ao vivo. Então, como tem aquele ditado, né, quem sabe faz ao vivo, a gente começou a
fazer televisão dessa forma. Aí no começo era um pouco mecânico, eu me lembro que tinha um pessoal que não queria, nós tivemos que quebrar paradigmas, porque eu tive uma editora que ela não queria que chamasse o Ipanema de Canarinho do Sertão, o CRB de Galo da Praia. Eu disse, pô, mas no Rio de Janeiro, em São Paulo, o cara chama o Mengão da Gávea, o Vascão da Colina, Tricolor das Laranjeiras, Fogão da Estrela Solitária e outros mais. E aí a gente começou a fazer uma coisa mais solta, né, sem ser mecânica, e isso deu muito certo, porque quando eu entrava de manhã, desde o porteiro da TV Pajuçara até o porteiro da primeira escola que eu chegava, todo mundo assistia, e eles ficavam esperando para que a gente pudesse dizer os resultados. E outra, a gente levou uma coisa do rádio para a televisão, que é a coisa instantânea da informação, o que a TV não possuía, o que a TV não tinha, era levar, por exemplo, uma contratação, e olha que o programa entrava no ar, eu entrava no ar entre 6h30 e 6h50. E esse horário, a gente já estava contactando o dirigente, quero nem saber, ligando para os caras de manhã, acorda, quem foi que o CSA contratou, o CRB, tem uma bomba exclusiva, às vezes o cara ficava guardando para soltar de manhã. Então, o telespectador, ele sabia que o Rodrigo Veridiano, que a TV Pajuçara, que a gente ia não só colocar as informações lá, né, em tempo real, mas como também a gente sempre vinha com a curiosidade. E aí é que eu aproveito para falar que a história nos deu isso, a história me deu isso. Falava de um confronto, colocava a história e o porquê aquele time tinha aquele distintivo. E era muito bacana. E aí, para você ter ideia, quando eu comecei, a parte do esporte era só para ser 4 minutos. E aí, depois o esporte se tornou o maior bloco, né, do jornal. Às vezes a gente fez até matérias o espaço até de 15 minutos, que na TV é uma eternidade. Por quê? Porque o pessoal pedia, o pessoal, não, aumenta o tempo do esporte. Aí que os redatores, o pessoal da direção começou a ver que era um bom negócio e começou a vender. Eu me lembro que teve uma vez que eu estava saindo da TV e chegou um cara que era empresário para querer colocar a loja dele só no programa do esporte. Então deu muito certo. Não existe programas televisivos nem de rádio sem os telespectadores, sem os ouvintes, sem os anunciantes, sem o público, né? Sem eles, nós não existiríamos. O Dr. Robson Lessa, que tem um programa aqui de futebol na rádio aqui de Penedo, sabe muito, viu? E o Jonathan tá cotando você até para ser governador. Você tá com a moral elevada, viu? Não, tem. Aí a área de política há muito tempo, né? O único político que eu me envolvi, que eu trabalhei mesmo, quase 2 anos, foi o saudoso Saturnino de Mendonça Neto, né? O saudoso Mendonça Neto. Mas para a área de política, se fosse ter que ir, né? Pelas oportunidades que a gente teve, tinha ido, mas não é a minha praia, não é a minha área. Uma assessoria, qualquer coisa que a gente já fez. Aí pode ser o político que for, sendo correto comigo, né, me tratando, mas você vai trabalhar para esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara é ladrão. Eu disse, meu amigo, eu estou trabalhando, né? Você não vai pagar o meu salário. Um abraço para o Robson Lessa, o pessoal da Futianita aí, o Odjaí, o Davi, que é torcedor lá do grupo do CRB Zap também, ele que sempre coloca a arbitragem, já estava reclamando que o árbitro do jogo do CRB e Guarani vai ser de Santa Catarina, que o Avaí está envolvido. Mas o árbitro do jogo do CRB com o Botafogo foi do Piauí, foi um nordestino. Então, mesmo que o Piauí não esteja na Série B, é complicado, né? Mandar um abraço pro Davi Brandão, né? Não sei se é esse. O Davi Brandão, é ele mesmo. É o homem da arbitragem. Ele que eu comecei a conversar com ele para entrevistar você. A conversa inicial foi com o Davi. O Davi me falou sobre você e tal. E aí a gente iniciou a conversa, eu fiz o convite. Agora, um pouco sobre futebol, né? Vamos falar um pouco sobre futebol. A maior rivalidade do futebol alagoano, de fato, é CSA e CRB, não tem para onde, né? O CSA tem mais títulos do que o CRB, e se a gente fosse medir essa rivalidade, comparando com outra rivalidade do futebol nacional, qual seria? Porque a gente sabe que tem grande rivalidade, Palmeiras e Corinthians, Inter e Grêmio. Essa rivalidade aqui do futebol alagoano, que é a maior do futebol alagoano, se você pudesse comparar, você compararia com qual?
Pelo charme, né, eu compararia esse clássico CSA e CRB pelas cores, as cores da nossa bandeira, com o Fla-Flu. Porque é um clássico charmoso, né? É um clássico que a torcida... Você tem um time que se originou de uma elite, um time que se originou das massas, hoje não tem mais isso. Pela raça, um Grêmio Inter, para mim, o maior clássico do Brasil é Grêmio Internacional, é o Grenal. E eu explico por quê. Para você ter ideia, no Rio de Janeiro você tem 4 grandes. Em São Paulo você tem 4 grandes também. Para se ter a ideia, tem torcedor palmeirense que detesta mais o São Paulo do que o próprio Corinthians, que é o maior rival, porque o São Paulo tentou tomar o Parque Antártica, né, na época da Segunda Guerra. O Palmeiras e o Cruzeiro, que se chamavam Palestra Itália, inclusive agora o Cruzeiro está jogando também com a camisa verde, semelhante à camisa do Palmeiras, com o mesmo P do Palestra Itália, e tiveram que mudar de nome, e o São Paulo tentou tomar. Só que em São Paulo, quem não é Corinthians detesta. No Rio, quem não é Flamengo detesta. Tem um clássico gigante no Rio, que é Flamengo e Vasco, mas tem o Fla-Flu, tem o clássico vovô, que é Fluminense e Botafogo, Fluminense e Vasco também, grande rivalidade, o próprio Botafogo. Em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, para mim, é a maior rivalidade, mas tem Palmeiras e São Paulo, tem o clássico Sansão. Desde a época do Pelé, que o Corinthians não conseguia bater o Santos, aí depois dizem que os corintianos se vingaram quando o Edinho, filho do Pelé, foi pro gol, né, que aí o Corinthians... Mas você vê, tem 4 em cada estado. Você vai para Santa Catarina, tem o Avaí, tem o Figueirense, no próprio interior do Rio Grande do Sul, em Caxias, tem o clássico Caju, você tem o Bavi, você tem o Repá, que para mim é um dos maiores clássicos do Brasil. Então, se eu fosse numerar pela rivalidade, seria o Grenal, depois o Repá. Por quê? Porque, para você ter ideia, o torcedor do Fluminense ele coloca apelido no torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo. Aqui nós temos também o torcedor do CSA, tira onda com o CRB, colocando apelido, CRB também e tal. Mas, para você ter ideia, no Rio Grande do Sul, eles nem se referem ao rival. Eles perderam. Eles perderam. A rivalidade é tão grande que até... em questão de publicidade, né? O Grêmio conquistou a Copa Toyota, né, em 83, né? Com o Renato Gaúcho lá, e foi campeão deles, dizem, quando era a Copa do Mundo. Aí o Grêmio colocou um outdoor lá na avenida principal, lá, bem-vindo à terra do campeão do mundo. Aí em 2006, quando o Inter foi campeão com o gol do Adriano Gabiru, alagoano, né, ex-CSA, aí o Internacional colocou um outdoor 500 metros depois do Grêmio, que estava com os seguintes dizeres: bem-vindo à terra do campeão do mundo, com o escudo com o distintivo do Grêmio. 500 metros depois, tinha um outro outdoor do Internacional com os seguintes dizeres: obrigado ao rival pelo reconhecimento. Porque o último campeão mundial lá foi o Inter, né? O último em 2006. Então, para mim, a maior rivalidade do Brasil, o maior clássico do Brasil é o Grenal. Depois é o Repá. Eu não tive a oportunidade de assistir um Remo e Paysandu, mas fui 3 vezes a Belém, e lá, meu amigo, futebol... Inclusive tem até um livro de um paraense, que depois foi morar no Rio, que é o Lores Baena Cunha, onde ele afirma no seu livro que antes do Charles Miller chegar com um livrinho de regras e as 2 bolas embaixo do braço para trazer o futebol para o Brasil, ingleses que montaram fábricas no Pará e franceses também já jogavam futebol e já tinham levado os livros de regra também. Mas aí cada um, né, o pessoal de São Paulo vai dizer que é lá, o pessoal do Pará vai dizer que é lá, o pessoal da Bahia até diz que primeiro foi lá, porque Bahia, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Então, para mim, eu enumero esse clássico. Grenal, depois o Repá, Palmeiras e Corinthians têm uma rivalidade muito grande, Flamengo e Vasco, né, o próprio Fla-Flu, o Bavi também, apesar que, com todo respeito ao torcedor do Vitória, mas se tornou mais uma paternidade, né, porque o Bahia, em clássicos, tem mais vitórias, tem quase o dobro de títulos do Vitória, que acontece aqui em Alagoas, né, com uma coisa interessante. O CRB tem mais vitórias em confrontos diretos, em decisões. Aí a questão dos títulos do CSA,
que hoje o CSA tem mais títulos do que o CRB no estado de Alagoas. Aí o torcedor do CSA já tira onda porque o CRB nunca foi para a Série A nessa nomenclatura. O torcedor do CRB já tira onda que o CSA foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato estadual. E assim são as rivalidades, com uma particularidade também, a gente vai conversando, a gente vai lembrando, do derby campineiro, cara. Ponte Preta e Guarani é uma rivalidade. A Ponte Preta sequer foi campeã paulista, nem o Guarani, mas o Guarani é campeão brasileiro de 1978. Então fica essa rivalidade, né? A torcida da Ponte é maior, mas a do Guarani foi campeão brasileiro. Então são essas rivalidades pelo Brasil inteiro também, né? Que a gente, sem esquecer de Campinense lá em Campina Grande, né? E o 13, né? O próprio Botafogo com o Alto Esporte, o Sampaio Corrêa também com o Motoclube. As rivalidades, então, está do River, do Piauí com o Flamengo, com o Fluminense. Então, em todo o Brasil, você acaba tendo essa rivalidade. O Sergipe contra o Confiança, o Dragão contra o Gipão. Aí você vai para você ter ideia, para o Campeonato Brasileiro da Série D. Aí você tem ABC e tem América. Torcedores na proporcionalidade lotando os estádios. Então é muito bacana o futebol. E o Igor tá me lembrando aqui, ó. Eu ia esquecendo, ia passando batido. Atlético e Cruzeiro em Minas Obrigado, Igor. É fantástico, né? Esse é um outro clássico, né? Tem tantos clássicos no Brasil. E o Atlético hoje está se rivalizando tanto com o Flamengo, com o Palmeiras e o Cruzeiro na B, que a gente até esquece. O Robson está dizendo que o Guarani é o primeiro time do interior que se tornou campeão brasileiro. Careca da seleção brasileira, que para mim é um dos maiores centroavantes do mundo. Depois o Careca foi fazer aquela dupla com o Maradona no Napoli. Renato, Zenon, Neneca. E quem não lembra depois de Luizão, Djalminha, né, e outros tantos que fizeram sucesso também no Palmeiras, né, o Guarani sempre com grandes jogadores também fazendo escola. Meu caro Rodrigo, a que você atribui esse bom momento do futebol alagoano, especificamente do CSA e do CRB, no Brasileirão da Série B? O CRB é o quinto colocado com 48 pontos, o CSA é o sexto com 45, e o quarto colocado ali do G4 é o Goiás com 48, ou seja, o CRB tem o mesmo número de pontos do Goiás, e o CSA 3 pontos a menos. A que você atribui esse bom momento do futebol alagoano? Organização, competência e a gana. Tem que ter gana. E, primeiramente, você tem que chegar nos jogadores e, felizmente ou infelizmente, você tem que chegar, fechar o grupo e dizer, ó, se subir tem X, se ganhar jogo tal tem X. Sem isso, não vai. Né? Fora a questão dos bastidores também. Agora que está voltando a torcida, todo mundo ficou preocupado, e aí, vai atrapalhar, vai ajudar? Para mim, ajuda. Torcedor é o maior patrimônio do clube. E a organização. O CRB saiu de uma era que construiu um CT, onde no estádio Severiano Gomes Filho, o estádio da Pajuçara, você não tem como fazer estacionamento, a rede elétrica, a rede hidráulica também, que eu já expliquei, e já era, gente. Agora fica essa bobagem aí, que eu acho até uma bobagem. O CRB de Roteiro, o CSA de Rio Lago, todos os times grandes do nosso país, e até de fora, times da Europa, tem uns CTs fora da cidade. Então, o centro de treinamento, Cruzeiro em Vespasiano, o Ninho do Galo é fora, Fluminense é em Xerém, o Palmeiras em Água Branca também, que só divide pelo muro lá em São Paulo, Corinthians e Itaquera. Então, eu acho isso uma bobagem. Agora é Galo do interior, CSA do interior, um é do Roteiro, outro é da Mata do Rolo. Uma besteira isso, né? O CT tem que ser fora da cidade. Não comporta. O Rei Pelé ali é praticamente no centro. Você tem um clássico, não tem onde estacionar, em frente ao HGE, que já tem um trânsito ali intenso, no bairro do Trapiche ali, você sai da Praça da Faculdade, e eu atribuo a organização. Um abraço para o Richard também, e para o Robson Firmino. O Richard está sempre com a gente também. E eu atribuo a organização, a vontade de vencer. O CRB saiu da era Marcos Barbosa com a construção do CT, e veio o Mário Marroquim, que desde o início disse, a gente vai brigar pelo acesso.
E o CRB, que estava 12 pontos na frente do CSA, agora vê o rival encostar e agora está apenas 3. E o próprio Rafael Tenório, que já teve o sabor com o próprio CSA de sair da última divisão do futebol brasileiro, da Série D, em anos consecutivos, da D para C, da C para B, sendo campeão da B e subindo para a Série A, o torcedor do CSA ficou, no bom sentido, mal acostumado. O torcedor do CSA não admite hoje o CSA estar na Série B e não brigar. Claro que quando houve aquela confusão, quando o Moza saiu para ir para o Cruzeiro, chega o Ney Franco, o CSA no momento estava brigando para não cair. Mas agora o projeto do CSA é outro, completamente diferente. Chegou, e como seria maravilhoso, né, um ou os dois na Série A. E quem sabe chegar aí na última rodada, dependendo apenas das próprias forças, para que CRB e CSA conquistassem o acesso. Aí você já imaginou o CSA e o CRB, no último jogo o CRB é fora, o CSA aqui, os dois aí fazendo aquela festa, aí o torcedor do CSA disse, eu fui pela segunda vez, CRB, mas eu cheguei também, os dois chegando, na minha opinião, acho que dá, né, dá para que isso aconteça, dependendo dessa rodada. O CSA tem o Goiás agora pela frente, muito difícil, o jogo depois, é 9h30, e o jogo do CRB é antes. Se o CRB quiser continuar, tem que ganhar. E se o CSA quiser continuar sonhando, também tem que, ao menos, buscar pontos em Goiânia. Mas a palavra para a briga dos dois lutando, o torcedor alagoano nunca viveu isso na Série B. Os dois brigando, faltando 9 rodadas para poder terminar. Geralmente era um brigando para subir, o outro brigando para não descer, ou ali na intermediária. E quando o CSA subiu, passou aquele ano na A, o CRB na Série B tentou e não conseguiu. Então, organização, determinação, né, que é a parte da gana também. E o Igor está dizendo, na minha opinião, ambos vão. E o CSA ainda vai ajudar o CRB, ele está dizendo aqui, ó. Na verdade, essa aí era a minha última pergunta que você já respondeu, né? Essa era a minha última. A minha última eu ia perguntar. Terminada ali a 38ª rodada, quem se classifica, CSA ou CRB ou ambos? Então você acha que dá aí para os dois? Olha só, quando nós fizemos a primeira transmissão, que o CRB estreou contra o Remo, e o CSA depois jogou contra o Náutico, o CRB empatou 2-2, e o CSA perdeu de 1-0, a gente transmite jogo para todo o planeta, o torcedor disse, quem sobe, quem desce? Meu amigo, na primeira rodada, aí passou a segunda. Quando chegou o final do turno, a mesma pergunta, eu disse, rapaz, eu não tenho o que dizer. Agora, faltando 9 jogos para terminar, o que eu digo é o seguinte, vai depender da rodada do final de semana. Se os dois conseguirem resultados positivos, eu digo que ele chega até o final. Porque Coritiba, que é o líder, Botafogo, Avaí e Goiás, que são os 4 primeiros, eles se enfrentam. E o CRB tem esse jogo difícil contra o Guarani, mas o CSA tem o Vasco, tem o Goiás, tem o Avaí e tem o Coritiba, todos fora de casa. Então, vai depender dessa rodada e, por coincidência, os dois enfrentando times alviverdes. O CRB no Rei Pelé e o CSA lá na capital goiana. Então vai depender dessa rodada para dizer muita coisa. Hoje eu estava ouvindo a Rádio Itatiaia, o torcedor do Cruzeiro está animado. O torcedor do Cruzeiro disse, se a gente ganhar do Botafogo, a gente vai subir. Imagine, que o Cruzeiro é um gigante do futebol brasileiro. Então imagine como é que não está o coração do torcedor do CRB e do torcedor do CSA nesse momento. E outra, vários torcedores do CRB que possivelmente devem estar pensando, vou torcer contra o CSA. Não, ao contrário, tem que torcer para o CSA atrapalhar o Goiás para o CRB voltar para o G4, porque o Botafogo pega o Cruzeiro e depois o Coritiba vai pegar também todos eles, inclusive o CRB, aqui no estádio Rei Pelé. Quando o Coritiba veio aqui, com Léo Gamalho e companhia limitada, levou 3 do CSA. Na verdade, para o Cruzeiro fica um pouquinho complicado. O Cruzeiro está a 10 pontos do G4, né? Bem difícil para o Cruzeiro. Mas é futebol, né? O Dr. Robson está fazendo uma pergunta aqui. O que você acha do nível do rádio esportivo alagoano?
É uma pergunta que hoje, para responder, além de você ter muito cuidado para responder, é porque o que tem de invejoso, meu amigo, hoje não está no gibi não, viu? O que tem de gente com dor de cotovelo, os caras nem trabalham e nem deixam os outros trabalhar. Olha, caiu muito. A nova geração não quer ir mais para o rádio. O rádio não está se renovando. A nova geração foi para as redes sociais. A nova geração foi fazer rádio no YouTube, como a gente está fazendo. A rádio e televisão. A nova geração que se forma num curso, parece que não se preocupa. Não é só você ter uma voz legal, você ter uma voz agradável, você ter uma boa aparência. Tá? Você olha para a TV, rapaz, que menina bonita, rapaz, que cara simpático. Não é isso aí, é o conteúdo, é a pesquisa, é a informação. Eu, você, o Robson Lessa, todos aqui que estão acompanhando, e quem trabalha com futebol, quem trabalha com esporte, nós já cometemos gafes. Agora, você cometer erros absurdos por falta de informação, isso é um absurdo, realmente. Então, caiu muito. Os grandes nomes do rádio esportivo, que ainda continuam, eu falo os dinossauros, alguns não se renovaram, alguns não se reciclaram, não se desenvolveram, e o cara pensa que é a mesma coisa. Abrir uma jornada esportiva, colocar a jornada esportiva no ar, vai lá narrador, faz a tua parte, vai lá repórter, entrar no intervalo no final. Hoje você tem que interagir. O que você está fazendo com a gente, essas pessoas, todos os nossos amigos aqui que estão com a gente, um abraço pro Felipe Pimentel aqui também, o Reinaldo, todo mundo que está com a gente, todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Todo mundo. Então, você tratar os seus ouvintes, os seus telespectadores, os seus internautas com dignidade. Coisa que a gente faz, graças a Deus, lá no Na Rede, e nenhuma outra emissora proporciona. Que você quer assistir o jogo, mas o cara não fala no seu nome. O cara, seja bem-vindo, assinante em todo o Brasil. E eles não se renovaram. Eu vejo uns heróis ainda, cara, fazendo rádio, principalmente no interior, que é muito mais difícil. Com o pessoal da Nova, que é lá de União dos Palmares, são os meus amigos lá, o Joey, o Robson Lessa, que faz o programa aí, são heróis. São heróis. E assim, eu amo o rádio. Eu saí do rádio para a TV e para a plataforma digital. Eu coleciono rádios. Então, a gente não pode esquecer. E outra, eu passei pelas escolas. Eu passei pela Progresso, que foi minha primeira emissora, que era ali do lado da biblioteca estadual. Né? A gente tinha uma sala lá no segundo andar. Depois eu fui para o centro ali, que foi a Milênio, a Rádio Milênio, que era comandada por um político, e eu não quis mais ficar nessa emissora. Depois eu fui para a Rádio Difusora, passei 7 anos na Rádio Difusora. Da Rádio Difusora eu fui para a Rádio Jornal, trabalhei com o França Moura, trabalhei com o Miguel Torres, eu era o repórter e o produtor do programa do Miguel Torres. E depois eu fui contratado. Quando eu cheguei na Pajuçara, eu já era muito conhecido aqui na imprensa e no rádio. E da Pajuçara, eu fui para a CBN, passei 2 anos fora para estudar, para viajar, e depois eu voltei para a própria CBN. Foi quando eu recebi uma proposta do pessoal do Acta, e do Acta nós resolvemos fazer o nosso próprio negócio, que hoje é o Na Rede, que é nosso. Né? São 12 pessoas que todos são sócios. Então, o nível do rádio caiu bastante, né? O nível é lamentável. Grandes narradores ainda continuam, mas quando eles chamam o repórter de pista, o cara não acompanha, ele tá lá narrando o jogo, tá lá naquele pique, quando ele chama o cara... E eu já vi até, eu não posso falar por questão de ética, né, o nome do cidadão, mas já teve até emissora, a qual aí deixa, como a gente diz, deixa no ar, que o setorista, o CSA, subiu da série C para B, né? Antes de conquistar o título. E no outro dia, o cara, quando foi cumprimentar o narrador, o cara falou antes
do campeonato do time dele de São Paulo, ele sendo alagoano, mas não falou primeiro do acesso do CSA. Ou seja, o cara alagoano torce para um time de São Paulo, fala no time e não fala no time a qual ele é setorista. Então, para você ver o nível, né, infelizmente, a gente diz tudo, eu não tenho papa na língua, e não é só a questão da informação, não, a questão da cultura. A galera tá meio que assim, parece que parou no tempo. Tem uma garotada boa aí, dou um exemplo para você. A CBN formou um quarteto com o Rodrigo Cortez, com o Eduardo Vieira, que está na Austrália, com o Henrique Pereira e o Bruno Protásio. E vejam que todos eles depois saíram para ir para emissoras grandes. Tá? Foi uma coisa que deu certo. A gente tem lá os dois estagiários com a gente bombando, o Gabriel Teixeira e o JP. Entendem de futebol, são excelentes no que eles fazem, entendeu? Tem outros também de televisão, que a gente pode até falar, destacar, mas tem uns que, infelizmente, acho que foi dormir, a cigana disse, tu vai ser jornalista esportivo, mas, sabe, com toda a humildade do mundo, né? Eu nunca disse que eu sou humilde, mas eu não sou um cara prepotente, nem sou um cara metido, quem não conhece, mas com toda a humildade do mundo, eu digo isso para o bem. Veja que eu não estou citando nomes de pessoas aqui, mas eu tenho que falar isso para ver se esse pessoal acorda, porque se eu falar, né, é muito melhor do que um telespectador e um ouvinte dizer, rapaz, você não dá não para um negócio não. Pensou? Eu saí na rua, o cara, rapaz, você como professor, você como jornalista, radialista, que às vezes vem um, vem outro que não concorda. Só para você ter uma ideia, o Robson e o pessoal que está aqui comigo, tem torcedor do CRB que não admite eu colocar informações do CSA. Mas o perfil Rodrigo Veridiano é privado, como já está dizendo, é meu, persona, né? Persona, é pessoal. Aí eu não vou fazer o que eu quero lá na rede, onde eu trabalho. Mas no meu perfil, como eu digo brincando, eu disse, meu amigo, não vai ser atração nenhuma, o cara pode botar até foto nu. Aí quem vai sofrer as consequências, né, sou eu. Mas tenha calma que eu não vou fazer isso não, para desespero, né, de muito. Mas tem torcedor do CRB que não admite eu colocar informações do CSA. Mas eu sou alagoano e nunca vou torcer contra o estado de Alagoas. Eu vibro com o ASA, com o CRB, com o CSA, com o CSE. A única emissora que foi a Palmeira dos Índios e depois entrevistou o presidente sendo na capital. Quando eu era na Pajuçara, a Pajuçara foi ao Acre para acompanhar o ASA. E olha, quando a gente chegou em Arapiraca, foi uma resistência muito grande do pessoal de Arapiraca. O que vocês estão fazendo aqui? Bando de FDP da capital. O pessoal dizia mesmo. Chegava lá no Alambrado, a gente sofria, né? O pessoal dizia, ei, vocês aí, volta, o CRB e o CSA tá mal. Aí agora que o ASA tá bem. E eu só me lembro que o mesmo torcedor que dizia isso, quando a gente voltou, ele agradeceu, né? Chorando, porque o ASA conseguiu acesso e depois o ASA, ele ficou aí 4 anos na Série B, né, com Ciel e Companhia Limitada. Depois, infelizmente, caiu, mas eu tenho certeza que o ASA vai se reerguer começando quinta-feira por essa pré-Copa do Nordeste, né? Já tem jogo em Arapiraca. Meu caro Rodrigo Veridiano, você acha que essa Série B é a melhor e mais disputada desses últimos tempos? Sim. Essa Série B é a melhor, a mais bem disputada e a mais emocionante de todas, por todos os aspectos, começando por nós alagoanos, como eu já disse anteriormente. Nunca aconteceu de, faltando 9 rodadas, CRB e CSA estarem brigando por uma vaga. Nunca aconteceu. 3 grandes. Hoje, se você perguntar ao torcedor do Botafogo se ele tem certeza que o Botafogo vai subir, ele não vai falar isso. Pergunta ao torcedor do Vasco se ele acredita no Vasco, ao do Cruzeiro se ele acredita, mas se ele tem certeza. Nem o Coritiba. A única certeza que a gente tem na Série B é o Brasil de Pelotas rebaixado. E eu até dizia, eu errei. Eu disse, o Coritiba já subiu e o Brasil de Pelotas já caiu. Mas com as últimas derrotas do Coritiba, os últimos 5 jogos sem vencer, eu não sei. Tá muito embolado e o cara que vai chegar e vai me perguntar quem sobe e quem desce fora o Brasil de Pelotas vai depender dessa rodada. É sim a Série B mais emocionante e a mais difícil de todos os tempos. E, para o nosso bem,
é a mais difícil, a mais emocionante, com 2 alagoanos chegando, quem sabe aí até o final, para brigar pelo acesso. Sei lá, às vezes eu tenho uns sonhos que se tornam realidade. Tomara que eu sonhe que na última rodada, aí eu não vou aguentar, eu sou um cara muito emotivo, a gente vai ter que fazer uma super transmissão. Ou que os deuses do futebol nos proporcionem a alegria de vermos aí, né, mais, pelo menos um representante. É para a torcida do CRB, o CRB para a torcida do CSA, o CSA para a imprensa. Os dois, né, porque ninguém ia falar de ninguém. O Náutico liderou durante 14 rodadas, né? E hoje o Náutico está na 9ª colocação. O Náutico com o Timbu também ficou muito difícil. Eu acredito que o Náutico ele ainda vai tentar até as últimas rodadas, mas eu creio que o acesso para o Náutico se torna muito difícil, não é impossível, mas eu não descarto, porque no futebol, né, mas está muito difícil. Eu digo que o Náutico teve a chance dele. Se o Náutico fizesse o mesmo número de pontos que ele fez na metade do campeonato, ele estava precisando agora em 9 jogos de 4 ou 5 vitórias. Mas agora precisa praticamente de 7 ou 8 aí. Né? Tá muito complicado. Rodrigo, o Fortaleza é o 4º colocado da Série A com 39 pontos, o mesmo número de pontos que o Palmeiras. E a gente sabe que o investimento do Palmeiras é infinitamente superior. Inclusive, o CRB eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas por que, mesmo com esses bons trabalhos de times nordestinos, o futebol nordestino, em alguns momentos, ainda é subestimado? É muito distante, é muito diferente. O CRB eliminou o Palmeiras e é eliminado pelo Fortaleza. E, assim, não tem nem como comparar. Isso é cultural, né? Com o nordestino, isso é cultural. Começamos o Brasil com Salvador, depois Rio de Janeiro, até Brasília. Olinda, né, também, né, com Maurício de Nassau, o Nordeste foi o berço da civilização brasileira. Mas hoje o Nordeste muitas vezes é tratado por outras pessoas que moram em outros estados do Sul e Sudeste como sub-raça, né? O pessoal tem preconceito com o nordestino. Às vezes a gente vai para um estádio de fora, o pessoal já olha para a gente meio atravessado, meio de lado. A questão do sotaque também, que eu particularmente eu acho fantástico. Eu não falo tia, eu falo tia mesmo, eu falo dia. Às vezes, né, a gente tem a entonação da imprensa também. Mas é subestimado porque, vamos lá, você tá ali, Atlético, Flamengo, Palmeiras, aí depois vem Fortaleza e Inter. Olha onde Fortaleza está, onde ele está colocado. Então, ele é um intruso, como o Ceará estava. Quando o Rogério Ceni chegou no Fortaleza, que conquistou todo mundo, que fez a passagem dele lá, até próprios cronistas de São Paulo diziam, tá vendo aí, o Rogério Ceni é para treinar o Fortaleza, não é para treinar o Palmeiras nem o São Paulo, é para treinar times do Nordeste. E você viu o que aconteceu, eu até desabafei na narração do jogo do Palmeiras, o nosso amigo lá de São Paulo falou que o futebol do Nordeste era um lixo. Eu não aguentei, aí chamei o cara de imbecil na comissão depois, aquele escarcéu todo. E se você, quando for começar a Série B, for apontar algum nordestino, e o que é que se dizia do Náutico, quando o Náutico estava na liderança? Eu ouço todas as emissoras, assisto todos os... Eu só não assisto, vou confessar para você, eu só não gosto da Sport TV. Eu não gosto do jeito que eles fazem. Eu não gosto. Eu assisto a Fox, a ESPN, mas não gosto da Sport TV. Não tenho nada contra os companheiros profissionais, mas eu não sou... Quem sou eu, né, para dizer isso? Mas todos falavam, o Náutico não vai subir, o Náutico é cavalo paraguaio. Os caras de fora. Então, só quem acredita no Nordeste somos nós mesmos. Eu acho fantástico, cara, Lampions League, né, o Nordeste. E até a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato do Nordeste não é do Nordeste. Então, para você ter uma ideia, né, realmente, infelizmente, nós somos subestimados enquanto nordestino em todos os aspectos, no futebol, na política, na cultura, como se lá também não tivesse político ladrão, né?
Em todo lugar, infelizmente tem. Mas os nordestinos realmente, eles são, como o brasileiro chega, às vezes, em alguns países, eu já passei por isso, mas eu nem ligo. Quando teve uma vez, não precisa ir longe. Eu fui fazer um jogo em Recife e um torcedor estava me chamando de provinciano. Você é provinciano, é sub-raça, vocês saíram daqui. O cara de Recife tirando onda porque era lagoanense. Imagine um cara de fora. Aí eu me lembro que uma vez eu fui fazer um jogo em Caxias do Sul. Foi o primeiro jogo que eu fiz pela TV Pajuçara, pela Rádio Pajuçara. E eu fui sozinho, né? Tive que aprender a montar equipamento. Quando eu cheguei lá, né? O CRB resistiu, o CRB tomou na cabeça com 4-0. O CRB perdeu do Juventude, o Juventude que tinha um Xuxa e tal. Rapaz, os caras começaram a me cuspir, velho, no alambrado. Comedor de rapadura, vocês jogam com coco. Pena que eu não tenho isso gravado para registrar, porque era rádio, né? E assim, o celular, ainda em 2008, eu devia ter filmado, né? Para depois passar. Como você já deve ter visto aquela filmagem, o CRB em Novo Hamburgo, que fica um funcionário de um Novo Hamburgo em um gandula destratando, né, o João Carlos, dá um chute na cara dele, esse alagoense, falando assim, ainda fala errado, nem sabe. Aí os caras começaram a me cuspir. Aí, de repente, veio mais um obstáculo, que foi a neblina. Aí eu disse, pronto, os caras me cuspindo, neblina, CRB perdendo de 4-0, com frio, aí os caras, comedor de rapadura, tal. Aí eu já tava para um lado, já tava outro, e não contei história. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só podia ser gaúcho. Aí eles pararam, o que é que tem? O que é que tem gaúcho? Aí eu falei, né, assim, tem coisas que a gente só conta depois. Eu disse, meu irmão, numa neblina dessa, num frio desse, tu vim para um jogo ruim desse, imagina onde a tua mulher não deve estar. Se fosse lá no Nordeste, eu sei onde a minha estava. Meu irmão, os caras, eu vou lhe matar, eu vou lhe matar. Aí o cara começou, aqui é a terra de não sei quem, aqui tem não sei o quê, aqui tem um IDH maior, aqui tem faculdade e tal. Aí eu olhei de novo para trás e fiz, mas não tem praia. Meu irmão, os caras ficaram loucos. Eu só sei que depois chegou lá na porta do estádio, não tinha ninguém. Os caras, só é homem ali por trás do alambrado. E já passei por outra também, em São Paulo, quando não queriam me deixar lá entrar em um do estádio aqui, dizendo que eu não estava credenciado, e passei por uma em Santa Catarina. Quando eu cheguei no hotel, estava reservado, tudo bem, amigo, eu sou de Alagoas, o cara que estava na recepção falou que não tinha vaga para mim. Eu disse, mas eu reservei. Ele me viu chegar com a maletinha, né, com o tênis, até que eu estava arrumadinho, até que estava bonitinho, né, mais simples. Aí eu disse, não, amigo, inclusive eu já paguei adiantado. Aí ele olhou, chamou não sei quem, foi que resolveu. Ou seja, o cara, porque eu falei que era de Maceió, não queria deixar entrar, mas eu não ligo para essas coisas. Eu sabe, fazer textão, dizer, não, eu dou a resposta depois. Quando eu voltei no hotel, né, quando eu voltei, que dormi, que acordei, eu ainda parabenizei, eu disse, cara, parabéns, cama limpa, tal, muito obrigado. Eu peguei meu celular, né, e ele parou. Eu disse, rapaz, olha aqui os hotéis que eu já fui, ó. Já fui para hotel em todo lugar do mundo que você foi. E esse aqui faz parte de uns melhores, né? Inacreditável. Eu pensando que quando eu ia chegar aqui, ia ser um hotel bem simples, que ia ter rato, barata, mas não tem não, viu? Tá tudo limpinho. Aí a resposta você dá assim, quando ele viu as fotos de lá, dos hotéis que eu fiquei, de lugares onde eu fui, aí ele parou. Infelizmente, né, a maioria das pessoas te trata pelo que você tem, né, e não pelo que você é. Não é o ser, é o ter. Mas isso a gente tira de letra. É uma pena. Falando um pouquinho sobre futebol feminino, o que você acha do momento atual que passa o futebol feminino? Principalmente do CRB, né? O CRB que conseguiu, na realidade, toda a comissão técnica e as principais jogadores da UDA, da União Desportiva, e trouxe resultado, campeão, jogando bem, o CRB marcando quase mais de 40 e tantos gols aí no campeonato feminino, com a Nayara sendo artilheira, a menina joga demais, com a Fran
atacante jogando na lateral direita, com a Tamara também. Inclusive, eu brinquei na matéria com a Nayara, dizendo, se quer entrar no lugar do Diego Torres, tem uma vaga lá. Ela disse, se pudesse, então tá lá no Instagram, no meu Instagram lá, Rodrigo Veridiano. É um momento muito bom. Quero lembrar de uma fala do Charles Ebert, que é o secretário, né, de esporte. Esse Acauã, que foi para a final contra o Clube de Regatas Brasil, Maurício, saiu do Campeonato das Grotas. Esse mesmo Acauã que foi disputar a final. E o CRB, que era a UDA, e agora a direção do CRB dando todo o apoio. E, mais além, agora o CRB tem uma pessoa para cuidar, como gestora da parte feminina, que é a Mônica Suruagi. Esse nome é isso mesmo, ela é filha do saudoso, do ex-governador Divaldo Suruagi. Então, o futebol feminino em Alagoas vem crescendo, e esse título do CRB, não porque foi o CRB, foi só a Cauã também, mas só veio para coroar. Foi uma grande final, para você ter ideia, o CRB venceu todos os adversários da primeira fase, da semifinal e na final, que foi 4-1. Mas o CRB saiu perdendo de 1-0, gol da Laís de pênalti do Acauã, e o CRB só foi empatar aos 23 da segunda etapa com a Fran. Aí depois a Nayara, a Paulinha e outro gol da Nayara. Tá no caminho certo. Eu gosto de futebol, meu amigo, até de robô. Gosto de futebol masculino, futebol feminino. E você não pode, né, na terra da Rainha Marta, da melhor do mundo, esquecer o futebol feminino. Tá em boas mãos o título, foi coroado. E, na minha opinião, o título só teve a coroar essas campeãs. E o investimento, como disse o Felipe Feijó, presidente da federação, que venham os investimentos. Gente, apoiam o futebol feminino. As meninas jogam. E é bonito ver as meninas jogando. O time feminino do CRB está jogando, está goleando, está jogando melhor do que os homens, para você ter uma ideia. É verdade, viu? Muito bom o futebol feminino. Eu não poderia deixar de falar também, Rodrigo, sobre a seleção brasileira. A gente vê um exemplo da seleção espanhola. A seleção da Espanha tem vários jogadores jovens, inclusive chegou na final da Nations League, perdeu para a França, inclusive o segundo gol da França ali, muito contestado. Eu vi o jogo ao vivo, eu achei que estava impedido o Mbappé, mas o VAR parece que não percebeu esse impedimento. Inclusive vi em reportagens hoje que a imprensa falou bastante desse lance, mas enfim, a seleção francesa foi campeã, mas a seleção espanhola, muitos jogadores jovens. Vi um jogador que parecia um rapaz, um jovenzinho mesmo, muito jovens. E a gente vê que na seleção brasileira, nós temos lá convocados o Antony e o Rafinha, que são jovens, e quando entram na seleção, eles entram muito bem, mas que não têm a oportunidade de iniciarem uma partida. Eu parto em cima do livro. Para você ter uma ideia, o que salvou a seleção brasileira no jogo do 0-0, ali não, em cima daquele livro ali, senão a bateria do celular vai embora. O que salvou a seleção brasileira nesse último jogo contra a Colômbia foi a entrada do Rafinha, do Antony, e no jogo anterior foi a entrada do Rafinha, que recebeu até vídeo do Ronaldinho Gaúcho, né, para que pudesse motivar o garoto. Porque, assim, Everton Ribeiro está gastando a bola, mas você vê o Neymar ontem, tudo bem que ele está fora de forma, mas ele está totalmente desinteressado, cara. O Neymar, inclusive, já anunciou até a aposentadoria. Mesmo que você esteja com isso na cabeça, você não pode falar. E os fãs? O cara simplesmente tô cansado, não quero mais jogar futebol, não tô nem aí. E, assim, eu espero que essa garotada seja realmente, porque eu vibrei, eu gritei demais com o futebol olímpico, né? Quando o Brasil virou para cima da Espanha, que só pode 3 jogadores, né, acima da idade, mas é o futuro, porque não tem mais o campinho de rádio de barro para você pescar. O cara não vai mais. Cadê os meninos jogando no campinho de barro? Cadê os meninos jogando na pista? Eu joguei na... tantas vezes eu quase perdi o dedão jogando na pista, na tampa daqui do Conjunto Primeiro Sarmento e outros lugares também. Mas você não tem mais o futebol de rua. Você não tem. É o futebol do empresário, é o futebol de uma pessoa que você tem como... Não é esse não, é o preto que está lá. Você não tem mais aquele futebol do campinho.
você não tem mais o futebol de bairro. Então você termina perdendo essa referência, porque você, na realidade, não tem mais onde buscar. Os craques vão sumindo. Você vai numa escolinha, hoje os professores, para você ter ideia, eles não ensinam mais o principal fundamento do futebol, que é o passe. Eles não ensinam mais. A criança, né, o jovem, ele fica sem ter o fundamento principal do futebol. Então você não tem mais uma referência, você não tem mais aquela questão do campinho para poder você ter como referência esses meninos, né, esses jogadores, o que é lamentável, que a gente realmente fica muito chateado, porque hoje no Brasil, o futebol que podia ser referência hoje, ainda no mundo, a gente está perdendo. Você tira no futebol, você vai no futebol de salão, a seleção portuguesa campeã, como Portugal campeão do mundo, o Brasil sendo eliminado pela Argentina, fim dos tempos. Me diga um time aqui formado no Brasil. Esses caras não vêm ver aqui, ali, em Rio Novo, Satuba, os times daqui, o futebol cearense também, que sempre foi muito bom, o futebol do Rio Grande do Sul, que era a base. Então, você não tem mais essas referências, o que é lamentável. Por que você acha que o técnico da seleção brasileira, a gente observa, como você falou, quem vê o jogo observa que esses jovens, eles têm vontade, têm gana, têm interesse, né, pela seleção brasileira de se apresentarem bem, mas o técnico não utiliza aqueles jogadores com mais experiência, mas que a gente vê que não tem um bom resultado na seleção. Por que você acha que o técnico tem tanto receio de utilizar jovens e a gente vê em outras seleções os jovens sendo utilizados e com bons resultados? Pela responsabilidade, pelo imediatismo. Eu sempre costumo falar que tem 3 pepinos no mundo. É você ser presidente dos Estados Unidos, você ser papa e você ser técnico da seleção brasileira. Aí, por tabela, você ser técnico de um time grande. Vamos lá. Palmeiras traz um cara de fora, que é o Abel. Eu não gosto desse português, eu não gosto do Abel. Estou falando, eu não gosto desse português. Falei que eu não gosto de português. Eu não gosto desse técnico Abel. Eu acho um cara muito arrogante, prepotente e fraco. Mas o cara foi campeão da Libertadores, com um gol na sorte, lá que o Pará não subiu, o Breno acertou aquela bola de cabeça. A única partida que o Palmeiras jogou bem foi contra o River, que deu um baile, mas depois levou outro. Chegou em todas as finais pelo plantel que o time do Palmeiras tem, mas é inadmissível você ter um time com o Marco Rocha na lateral direita, Luan na zaga e Mike. Não colocar o Patrick de Paula, tem o Verón, Gabriel Verón, estava machucado. O Flamengo, aí o Renato é diferenciado, porque deu oportunidade para o Michael, que não é nenhum menininho, mas ainda é um cara, né, que para o futebol do nível do Flamengo, e está colocando os meninos do Flamengo para jogar. O Fluminense tem Xerém, o Vasco da Gama também. O Santos, quando parou de acreditar nos seus jogos, olha aí a situação do Santos. Teve que ganhar do Grêmio para não ficar na zona de rebaixamento. Então, é o imediatismo. Você acreditar, como hoje eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha, os cronistas sempre pedem para que os técnicos façam, inclusive, colocando os garotos, mas a torcida não quer saber de estádio somente, a torcida não quer saber de estrutura, a torcida de time grande quer saber de títulos. Então, o torcedor brasileiro ele não tem paciência. Eu ouso até dizer, isso eu vi de um dos maiores cronistas do futebol brasileiro, saudoso Luiz Mendes, que chegou a dizer, o brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro gosta de ver o time dele ganhar. Infelizmente. A grande maioria dos brasileiros não gostam de futebol. Ele gosta de ver, ele quer que o time dele ganhe. E principalmente se for o rival. Se o rival ganhar, aí ele diz que foi roubado, que não foi gol, que não valeu, que foi sorte, que foi isso, que foi aquilo. Então, o imediatismo faz com que você não tenha paciência com os jovens. E na seleção brasileira, o Tite está colocando porque é o jeito. Mas foi 0-0 com a Colômbia, é difícil. Meu amigo,
tá todo mundo admirado, nem o Brasil não conseguiu isso, nem na época do Pelé, porque não eram nos jogos, mas tá todo mundo admirado, porque o Brasil tinha conquistado 9 vitórias seguidas, não é para admirar não, o Brasil tem que atropelar todo mundo. A principal seleção do mundo com um monte de morto na América do Sul. Já era para o Brasil ter pelo menos umas 8, 9 Copas do Mundo. E era para chegar e bater todo mundo. Não se admite você perder uma Copa América no Maracanã para a Argentina, com um gol do cara que não estava fazendo nada. O Di Maria, para mim, é um craque, mas estava morto. Aí revitaliza o cara, revitaliza o Messi, a Argentina, o único título que o cara tem. Por quê? Porque você não faz um trabalho acompanhado. Só você lembrar da Copa do Mundo de 2014, que foi um monte de gente para concentração. Tá errado. Era para a seleção ter se blindado. Não é para ir família. O cara tá preparado para ir para a Copa do Mundo. Depois o cara vai para... Ah, mas a família é importante. Bicho, a família é importante antes e depois. Na hora você tem que jogar bola. Não é encher lá a Granja Comari de apresentador, de Luciano Huck, a Globo, não sei quem, fazendo programa direto todo dia, toda hora, porque detém os direitos também. Aí entrava a mãe, o filho, pô, bicho, o cara tem que estar concentrado, é blindar, como a Alemanha fez. A Alemanha alugou, né, pediu para construir vários prédios lá na Bahia, tá, para poder ir lá. E ainda teve o contato espiritual dos indígenas, conquistou os indígenas e foi conquistado por eles. E ganhou a Copa porque treinou, porque se separou, que é um absurdo a Alemanha ganhar de 7 no Brasil, num país quente, os caras vindo do frio, e ainda de 7-1, com o chorão do miserável do Davi Luiz, do Thiago lá, que é o outro chorão. A seleção chorava no hino, chorava depois, chorava antes, chorava depois. A seleção de chorões. Tudo chorão. Tem que chorar de emoção, rapaz. Você só, como diz o ditado, quando você perde sua mãe, seu pai, quando é emoção, vai chorar todo o jogo. Então, pelo imediatismo, o pessoal não vai ter paciência, como em todas as outras áreas, viu, Maurício? O pessoal não tem muita paciência com garota, não. Passou de 40 para trabalhar e não tem 18 também, tá complicado. Rodrigo, a gente está conversando aqui há 1 hora aproximadamente, já passou um pouquinho. Eu não vou abusar do seu tempo, já são 22 horas e 13 minutos. Por fim aqui... Mas tem um momento que o Instagram ainda tem aquele negócio de 1 hora ele cortar ou não tem mais não? Tem não, né? Pode passar tranquilo, pode passar. Antigamente era 1 hora, né? Inclusive já passou de 1 já. Exatamente. Geralmente a gente faz assim 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15 e já são 22 e 13. Eu quero que você relate aí um fato, de acordo com a sua carreira profissional, que é vasta. Eu não sei nem como você concilia tanta coisa. Se você puder até dizer como é que você concilia, né? Eu queria que você dissesse algum fato assim inusitado, curioso, até engraçado, que você viveu assim e que lhe chamou a atenção, marcou assim a sua vida profissional. Mas você fala um fato curioso, um fato engraçado ou um fato assim inesquecível? Pode ser os dois, pode ser inesquecível e pode ser um outro que tenha sido engraçado, assim, que você viveu e pensou assim, poxa, como é que isso aconteceu? Fato inesquecível, não só no rádio como na TV, foram vários, né? O acesso do CSA foi inesquecível, porque a gente estava lá, principalmente da Série A. Aquele jogo CRB e Joinville, que foi uma virada histórica que foi inesquecível. O CRB estava perdendo de 3-0, virou para cima do Avaí. Quando o CRB fez o segundo gol, parece que deu uma certeza que o time ia empatar. Quando o Giovani foi para aquela bola, eu estava atrás da trave, e aí eu disse, vai ser do mesmo lado. O goleiro pensa que ele vai bater do outro, vai para o mesmo lado. Eu só sei que quando fez o gol, eu não sabia qual seria a minha reação. Eu sei que quando o César Pita narrou, que ficou histórico, né, na voz dele, sei que quando o César Pita narrou aquele gol, que ele voltou para mim, sempre com aquela energia, eu gritava, que zoe, tal lá. Aí meu pai estava no estádio, né? Meu pai com quase 70 anos estava no estádio.
fazia tempo que ele não ia pro estádio, porque o cara viu tanto craque que depois ele não quis mais. E tava com meus irmãos. E aí, quando César Pita passa para mim, né, que devolve o sonho, quer que só você viu, relate. Aí eu, quando o Joinville fez 3-0, teve torcedor do CRB que começou a ir embora. O estádio estava lotado. Quando fez 3-1, alguns ficaram desconfiados. Sei que quase a metade dos torcedores, quando o Joinville fez 3-0, ou foi embora ou ficou ali, né, todo desconfiado. Quando o CRB empatou, eu não aguentei, né? E quando ele passou para mim, aí eu, voltem covardes, você que tá aí, que a avenida, aqui para quem não sabe, quem tá na live, a avenida adjacente ao Rei Pelé é a Siqueira Campos. Aí eu, voltem covarde, você aí que tá na praça da faculdade, você que tá me ouvindo, você é covarde, você... Aí desabafei. Aí quando terminou o jogo, né, o César, rapaz, agora peça desculpa ao torcedor. Não peço não. Que o meu pai com quase 70 anos ficou até o final, e quando o Giovani, quando o Elcinho entra na área, que bate cruzado, o goleiro defende, volta pro Giovani, e o Giovani faz o quarto, cara, eu esqueci que eu era repórter, bicho. Eu saí fazendo aviãozinho, eu saí vibrando. Outro momento inesquecível foi quando o Asa, né, você tá no Acre com a Pajuçara e o Asa subir, né, realmente foi inesquecível. De clássico, eu me lembro vários inesquecíveis. Mas tem dois momentos no rádio e dois momentos assim, TV, que tanto do CSA quanto do CRB, mas tem dois momentos inesquecíveis. Esses dois momentos eu não vou esquecer jamais. O primeiro foi na Copa do Mundo de 2002, jogo de madrugada, né? A Copa do Japão. A final foi naquele estádio de Yokohama, 2002, e eu era plantão esportivo da Rádio Difusora. E quando o Brasil fez 1-0 com o Ronaldo, eu vibrei e parecia que eu estava lá. Quando fez aquele segundo gol, né, que o Rivaldo fez o corta-luz, que o Fenômeno tocou, eu subi na mesa, cara. Eu subi na mesa do estúdio, tirei a camisa, comecei a rodar, aí a gente tava em cadeia com a rádio do Rio Grande do Sul, mas eu tinha que ficar porque eu fazia a abertura. E aí o que é que aconteceu? Todo mundo comemorando e eu trabalhando, né? Todo mundo na rua comemorando e eu tinha que fechar o programa e marcou mais, porque nesse dia faltou energia em metade de Maceió. Então todo mundo ficou ouvindo a difusora. Um monte de gente ouvindo e marcou porque faltou energia, muita chuva. Faltou energia. Mas com certeza, Maurício, com certeza absoluta, o mais inesquecível de todos foi a homenagem do Neto Baiano. Esse daí foi, sem dúvida alguma, tô lembrando também que tinha um torcedor do Asa, na época que tinha um e-mail, antes de falar desse negócio do Neto Baiano, tinha um torcedor do Asa que ele escrevia carta, ele morava num povoado, quase perto de Feira Grande ali, inclusive eu tenho família lá. E ele escrevia carta, e as cartas chegavam sempre, evidentemente, atrasadas, né? Depois o Asa jogava, por exemplo, numa sexta, a carta dele só chegava na segunda, às vezes já era outro jogo. E ele dizia que o sonho dele era conhecer, porque ele via a gente no estádio, era um senhor de 78 anos. Quando foi um dia, eu estava lá no Alambrado e esse senhor disse, Rodrigo Veridiano, eu sou o senhor Matias, que mandou as cartas. Cara, foi emocionante saber que aquele cara, de Arapiraca, gostava da gente, carta, e eu disse a ele que a gente lia as cartas dele e ele começou a chorar. Isso causa emoção de um ser humano simples, de um cara que acordava, segundo ele, 4 horas da manhã para ir para a roça, e ele disse que mesmo aposentado fazia questão de pagar ingresso para poder ajudar o Asa. Isso me comoveu, e quando ele me falou isso, eu peguei o microfone e eu chorei, né, tá até registrado. Mas sem dúvida o momento mais emocionante, que eu nunca vou esquecer, e por isso o Neto Baiano se tornou meu amigo, foi o momento da homenagem
do Neto Baiano. O meu pai faleceu numa quinta-feira, dia 22 de fevereiro, foi enterrado na sexta-feira, e no dia subsequente, teve o sábado, o ex-assessor de comunicação do CRB, o Roberto Boroni, que por coincidência, infelizmente, aqui eu presto minhas condolências, perdeu o pai ontem. E veja que como é a coisa, né? Eu falando do meu pai hoje e o Roberto Boroni perde o pai ontem, e naquela época, em 2018, o Roberto Boroni me relatou que no treino à pronta do CRB, que aconteceu, no apronto não, na quinta-feira, aliás, quando meu pai faleceu 3 horas da tarde, quando a notícia chegou, eu não pude ir ao treino do CRB justamente pelo falecimento do meu pai, eu estava em aula, e aí, para você ter ideia, eu paro porque isso me emociona bastante. E aí, o Roberto Boroni me relatou que quando os jogadores do CRB souberam, eles não treinaram mais. Eles pararam de treinar. O Mazola disse, não tem mais treino. Pô, eu só sou repórter do clube, eu não sou dirigente, mas pelo carinho, por ser o único repórter que viaja, que acompanha o clube, no futebol feminino, bola de gude, chimbro, que você imaginar, campeonato de cuspe à distância, onde o CRB tiver, eu tô. E aí, cara, quando chegou na hora do jogo, imagina você tá no estádio e você participar de tantas partidas de futebol e ter um minuto de silêncio. E naquele dia, o minuto de silêncio ser para o seu pai. Aí você tem que ter nervos de aço. Eu pensei nisso. Quando a torcida começou a gritar o nome do meu pai, começaram a aplaudir, um minuto de silêncio, eu baixei a cabeça e não aguentei. Eu disse, caramba, não era nem para eu estar ali, mas o meu pai queria que eu estivesse trabalhando. Você vai para uma partida de futebol, a qual o time dele está jogando, o time do seu pai, que você é o setorista do time do coração do seu pai, e seu pai morreu, seu pai faleceu. E aí você vê aquele minuto de silêncio ser para o seu próprio pai. Já foram tantos minutos de silêncio até para pessoas que você ficou triste, que você não conhecia, ou pessoas da família, mas aquele minuto de silêncio. Eu comparo isso como um cara que costura cadáver de acidente. E de repente ele tem que costurar uma pessoa da própria família, ele tem que arrumar o corpo, né? Para poder passar por todo aquele protocolo antes de enterrar. E não parou por aí. O Ratinho fez 1-0, né? De falta. Depois o CSE empatou. E aí tinha que ser o Neto, né? Porque o Ratinho também sabia. Só que o Edson Ratinho não me viu atrás do gol. Ele fez o gol, né? E foi para o meio campo. E eu não esperava. Eu não tinha cabeça. E evidentemente eu falo para você que eu não esperava nenhum tipo de manifestação ou homenagem, porque é um momento que você não tem o que falar. Mas quando o Neto cobrou o pênalti, ele me viu, ele correu, foi para trás da trave e me abraçou. Quando ele me abraçou, ele disse... Ele me abraçou e disse assim, esse gol é pro seu pai, Pivete. Foi o que o Neto Baiano falou. Ele disse, esse gol é pro seu pai. E quando, antes, na partida anterior, eu já tinha ido para Novo Hamburgo, meu pai entrou em coma, e eu viajei para Novo Hamburgo, né? A história se repetia, porque quando a minha mãe entrou no hospital, na UTI, eu estava indo para Joinville, para a final do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu disse, doutor, mas se a minha mãe está na UTI, eu viajar, se acontecer o pior. Ele disse, você não é médico, você não vai fazer o quê? Vai fazer seu trabalho. Aí, quando eu fui para Novo Hamburgo, fazer o jogo CRB e Novo Hamburgo, o CRB eliminou o Novo Hamburgo nos pênaltis. Quando eu fui lá no gramado, né, os jogadores do CRB fazendo reconhecimento, a primeira pessoa que eu ouvi foi o Mazola. O Mazola tinha perdido o pai dele, e antes o Mazola foi visitar o meu pai no hospital. E aí, quando ele foi visitar o meu pai no hospital, meu pai ficou feliz, teve alta, mas depois voltou e faleceu. Aí o Mazola disse, Mazola, o meu pai foi internado na UTI, tá com o pulmão comprometido, que foi um câncer e começou no reto, né? E tá com o pulmão gangrenado aí, com coisa. Aí ele disse, cara, já era, velho.
Agora é só esperar o pior. E aí, como tá dizendo aí o torcedor, não é só futebol, porque foi difícil, cara. Foi muito difícil até hoje. E assim, para você estar ali, para você passar por tudo isso, você fazer uma viagem com o seu pai na UTI, aí eu volto de Novo Hamburgo, e o detalhe, Maurício, que pouca gente sabe disso. O pessoal pode falar o que for, cara. Vocês, principalmente torcedores do CRB, pode falar o que for do presidente Marcos Barbosa, mas dizer que o cara não tem amor ao CRB, isso não é verdade. Para você ter ideia, na época, eu fui pela CBN e eu não ia ficar em hotel, porque eu só tinha um dinheiro para me alimentar. O que é que eu ia fazer? Eu ia sair do estádio de madrugada, ia ter que dormir na estação do metrô, né, perigoso, ia pegar um e ia ter que voltar para dormir no aeroporto. Foi quando o Alarcon chegou perto de mim e falou, e disse, o presidente Marco Barbosa viu que o seu pai está nesse peso, ele disse que você fosse pro hotel. Eu disse, não, cara, eu vou não, de jeito nenhum. Aí ele até se irritou lá com o rapaz, deixe disso, aceite. Isso aí não tem nada a ver, não. Eu disse, não, bicho, não, cara, vá. E eu fiquei no hotel até com, foi centroavante do CRB, né? Nós dividimos o quarto, que foi o Edinho. Então, para você ver, né, que já começou por aí. Aí quando eu voltei, eu cheguei cheguei a Maceió, voltei para Maceió, e o meu pai estava na UTI. E nesse dia ele podia receber visita, mas ele estava em coma, estava inconsciente. Foi quando eu entrei, ele estava lá deitado, né, evidentemente, só respirando, mas bem fraquinho ainda. E aí eu cheguei no ouvido dele e disse, olha, pai, não se preocupa, tá? O CRB ganhou. O CRB ganhou. Foi assim, o último contato que eu tive com meu pai, tá? Foi o último contato que eu tive com ele, de chegar no ouvido dele e de dizer isso, só o CRB ganhou. E o médico podia ter certeza, ele disse, tenho certeza absoluta que seu pai está ouvindo isso. E aí, na outra semana, foi o que eu te relatei, ele veio a óbito e o Neto Baiano fez essa homenagem, todos os jogadores, na hora da entrevista coletiva, o Mazola parou a entrevista coletiva, e depois veio o Douglas França, com o Felipe Vieira, que ainda estava na Gazeta, nosso companheiro, o pessoal da TV Alagoas, o pessoal do SBT, todos fizeram matérias. O Matos Delano, que é um homem, que é um cara que eu respeito bastante. O Matos Delano, ele exigiu que fosse feita a matéria. Não queria saber de concorrente. Até porque eu estava numa emissora de rádio, que era a CBN, que também era a Globo, né? Que a Gazeta também é filiada à Globo. A Gazeta fez uma matéria, o Douglas França veio aqui em casa, todo mundo. E aquele abraço não foi só do Neto, Maurício. Aquele abraço foi do torcedor do CRB. As notas, tal. Quando a torcida do CRB, por todas as viagens, por estar lado ao lado do clube, já viajei com dinheiro do próprio bolso, não tenho vergonha de dizer, já dormi em rodoviária, já dormi em hotel ou pousada com a porta caindo de barata, já dormi em aeroporto, que você já viajei de ônibus para Belém, para São Paulo, para Brasília, de ônibus, para fazer jogos do CRB, como também do CSA. E neste dia, a torcida do CRB abraçou, por isso que eu tenho esse carinho, por isso que eu desejo tanto, mas muito que o CSA volte, que o CRB conquiste esse acesso, porque o que eles fizeram por mim, o que a torcida do CRB fez, o apoio, as ligações, o conforto, é inesquecível. Então esse foi o melhor momento. Então, como não pode ser somente de tristeza, né, também tem vários que aconteceram de forma engraçada. Eu perdi ônibus em Fortaleza, o CRB foi jogar em Fortaleza e eu inventei de conheci uma moça em Fortaleza e inventei de sair pro forró com a moça, né? Eu solteiro, ela solteira também. Fui pro jogo num coisa e chegou lá chegou lá no. Ainda bem que eu não tava com ninguém, não. Ainda bem para o pessoal não marcar a data, né? Já vi seu sorriso aí.
Aí, já emendando uma coisa na outra, ela olhou assim, a cearense olhou para mim, olhou pelo alambrado e disse, gostei de você, me passa o seu zap. Aí eu disse, por que eu vou passar o zap para você? A gente nem se conhece. Aí ela disse, tá dando uma de difícil, bem bonita, né, cabelo preto. Aí eu disse, eu vou passar meu número, você vai ligar nada? Ela, vou ligar, e é depois do jogo. Aí eu fiquei, né, você sabe se eu sou casado, por acaso? Ela disse, não, você não está de aliança. Aí, como é seu nome? Aí eu disse, ela foi lá, stalkeou todas as minhas redes sociais, não sei o que e tal. Quando foi... terminou o jogo, ela estava com as amigas na porta do estádio me esperando. Aí nós não conhecíamos não sei o que e tal. Ela disse, isso é meu irmão, não sei o que, tem um forró não sei aonde. Cara, eu sei que eu fui pro forró com essa menina e eu sei que o ônibus era para sair de 7 horas da manhã, cara. Eu perdi o ônibus de volta a Maceió. Só ia ter ônibus no outro dia. Aí eu saí de moto. Então, são essas coisas, né? Fora do futebol também. Na Rádio Jornal, uma vez, um cara enganou todo mundo, bicho. Obrigado aí ao Ricardo. Doutor Ricardo Moraes, um abraço a todo mundo que tá aqui. O doutor Ricardo, que é conselheiro do Clube de Regatas Brasil. O cara disse que tinha ganho um rádio, né? O cara deu o nome do cara que ganhou o rádio, levou a identidade, que era o primeiro nome, só que ele só mostrou assim o nome. E levou o rádio. A menina da recepção entregou o rádio pro cara. Quando foi no outro dia, o ganhador verdadeiro que foi lá buscar o rádio. Aí eu sei que o locutor do horário, que era o Miguel Torres, disse, não, cara, o cara que verdadeiro, você quer se passar pelo cara? Você quer ganhar? O cara era o ganhador verdadeiro. Aí, espera aí, como é o seu nome? A gente vai perguntar a menina da recepção, como é o nome do cara? Pedro também. Aí, Pedro. Você viu a identidade do cara? Vi, era Pedro, não é possível, não sei o quê. Aí eu disse, como era esse cara? Esse cara é um cara moreninho, tal, era assim, assado, torcedor do CRB, tá certo. Aí passou o tempo e a gente teve que dar outro rádio pro cara, né, que o cara provou que era o cara verdadeiro. Passado, assim, praticamente um mês, quando eu olhei, a Rádio Jornal era um vidro panorâmico, eu vi o cara com as mesmas características, com a camisa do CRB e com um radinho que só a gente que sorteava. Eita. Aí eu desci, o cara na porta da Rádio Jornal, tá? Conversando, parou, sei lá o que foi, eu não acredito em destino, quem faz é você. Aí eu desci, eu disse, como é seu nome? Aí o cara disse, Pedro, eu disse, você é um ladrão, me devolva o rádio do cara, que você é ladrão, todo mundo, você roubou o rádio do cara, aí o cara parou. Aí eu depois, quando fui em si, eu disse, cara, desculpe, mas não faça isso mais não fique roubando o rádio não, se você quiser um rádio, eu digo, pode ficar com esse aí. Aí o cara se tornou amigo da gente, rapaz, maldade de você se passar por outro, e tem vários outros momentos inesquecíveis, são tantos momentos, a gente quer passar a noite inteira aqui, momentos que foram engraçados, momentos bons, momentos difíceis, as amizades com a comissão técnica dos clubes. Eu fui muito mais tempo setorista do CSA do que o CRB. Eu peguei a Pajuçara, o Mutange. Quando eu era da TV Pajuçara, eu cobria o CRB e o Asa ao mesmo tempo. Segunda, quarta e sexta era na Pajuçara, terça e quinta era em Arapiraca. Fiz uma amizade com o Vica. Eu estava fazendo a matéria no dia que o torcedor deu um beijo lá no Zico. O Brandão tá dizendo, conte sua história em Mossoró. Não, essa daí não dá. Essa daí conte sua história em Mossoró, foi em Sobral. Tem uma que foi do... Der tempo, Maurício, a gente conta. Cara, tem tantas outras. A de Mossoró, que o Brandão tá dizendo aqui. O Rodrigo também está aqui, o Rodrigo Júnior também é torcedor. O CRB ganhou lá foi jogar lá em Mossoró, ganhou. Aí o CRB naquela época não tinha a estrutura que tinha hoje. E o saudoso Ednilton Lins, o gordo, ele requisitou o carro da Pajuçara para comprar gás, alguns remédios e gelo. E eu e o Assis, nós fomos. E aí, quando a gente chegou no posto, eu ajudei o Assis a encher a garrafa térmica com gelo
Depois a gente colocou no carro e levou, né? Isso tudo com autorização da emissora. A gente ligou para Maceió, ó, o pessoal está requisitando aqui. Aí eu fui com o diretor do CRB, o Ednilton Lins, e com o Assis. O Assis, massagista do CRB, o icônico, a lenda, o Assis, meu amigo também. E aí não parou por aí, cara. Quando foi no jogo, não sei se você lembra que o CRB teve o Thiaguinho, carioca, que jogou no Flamengo, jogou no... O Thiaguinho teve uma luxação, né, uma fratura, né, no braço, e estava sem um médico lá. E a gente colocou o Thiaguinho, levou para a ambulância, e junto com o cara que estava lá, eu e o cara, a gente que fez a pala, que colocou o negócio, e eu falando no microfone, nesse mesmo dia, eu falando no microfone e amarrando lá, e tinha um cara lá que estava como médico, mas o cara nem sabia, né, são esses médicos assim. Aí a gente colocou a atadura no cara, quando terminou o jogo, que ele não podia subir no ônibus, a gente levou o Thiaguinho no carro, chegou no hotel, ou seja, em Mossoró, eu fui repórter, auxiliar técnico, médico, motorista, não dirigi, né? O que você imaginar. E a Pajuçara fazia todos os jogos. Então tem as coisas que a gente lembra também, mas são tantas coisas que vem livro aí. Vem um livro aí para a gente contar. E são histórias tão fantásticas que às vezes as pessoas... o Robson está dizendo, é Ednilton Gordo, o Ednilton Lins. São histórias fantásticas no ASA, no CSA. E outra, eu tenho passe livre em todas as torcidas, né? No começo, eu tive alguns probleminhas com alguns torcedores, mas na torcida do CSA, do ASA e do CRB, principalmente na torcida do CRB. Agora eu estou ouvindo minha voz duplicada, viu, Maurício? Doutor Ricardo Moraes, advogado, tá mandando um abraço aqui, Maurício do Fórum Independente para o Futebol. Doutor Ricardo, um abraço, viu, doutor? Ele está dizendo, não sabia dessa tua habilidade do forró, era um exímio dançarino, rapaz. Só estou começando. Rodrigo, papo muito legal. Nós estamos concluindo a live. Eu quero dizer que essas homenagens que as pessoas fazem a você, toda essa consideração, tudo isso é em virtude do seu trabalho, da sua dedicação, da pessoa que você é, uma pessoa simples, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta. Então, pessoas assim recebem homenagens, recebem carinho, e você recebeu muito carinho nesta noite aqui. Muitas mensagens recebemos das pessoas falando bem de você. Então, eu fico muito feliz de ter convidado você, de ter batido esse papo. E aí, para a gente concluir, eu peço para você dar o seu pitaco final. O meu pitaco final, agradecer pelo convite. Você que é um cara que é outro guerreiro, é um cara sensacional também. Eu já tinha amizade com o Robson Lesta, e eu não pensei duas vezes em aceitar. E mesmo com o Instagram bloqueado, não, eu fazer um teste, eu perdi a outra conta. O Instagram tá de brincadeira, né, Instagram? E como é pitaco, um abraçando a todos que estão aqui, muito obrigado aí pelas considerações. A gente tenta fazer uma coisa, o cara vai dizer, pô, aquele cara é metido, é chato, é gordo, é magro, é baixo, é alto. Mas uma coisa que ninguém vai dizer nunca no meio da imprensa esportiva, nem em nenhuma área que eu trabalhei, é que o Rodrigo Veridiano é jabazeiro, é mau caráter, enganou alguém. Isso ninguém vai dizer, graças a Deus, foi o que eu aprendi dos meus pais. E já que você falou em pitaco, 2-0 para o CRB na sexta-feira e 1-0 para o CSA em cima do Goiás, um pouquinho mais tarde. Gol do Delagol, que a fase voltou. Do CRB eu não vou dizer gol porque tem muitos, só sei que aí pode ser do Jajá, já que o Diego Torres não joga. O CSA do Falque é o Lucão. Então o meu pitaco, 2-0 para o Galo e 1-0 para o Azulão. E quinta-feira, 1-0 para o Asa, né? A gente vai fazer esse jogo na quinta-feira. Muito obrigado, Maurício. Obrigado também pela consideração, pelo tempo, e assim, na medida do possível, a gente atende todo mundo. Obrigado, meu amigo Rodrigo Veridiano, que Deus o abençoe, sua vida pessoal, sua vida profissional, que você continue crescendo, os seus projetos... Aliás, desculpa, Maurício, é sexta, não? Eu aqui, é porque tem jogo quinta, 2 CRB é na sexta, o CSA também, né? É na sexta-feira, não é no sábado, tô ficando pirado. E eu confundi, porque o Guarani é verde e o Coritiba também é verde.
Eu fiz um comentário lá na postagem sua dizendo que o CRB ia enfrentar o líder do campeonato Guarani. Não, é depois. Aí depois uma pessoa fez o comentário, aí depois eu fui olhar e digo, eita, rapaz, é tudo verde. Vai enfrentar o Guarani, que não é o líder é o Coritiba. Aí fiz uma correção lá. Um abraço, Rodrigo, Deus abençoe sua vida pessoal, profissional, e a sua vida seja cada vez mais alavancada, seus planos, seus projetos. Você é uma pessoa do bem, uma pessoa merecedora, batalhadora, que Deus o abençoe sempre. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Se Deus permitir, estaremos aqui na sexta-feira, às 21h10, com mais um Pitaco da Bola. Se vocês não viram as notícias porque não tiveram tempo, aqui no Pitaco vocês ficam por dentro, com Rodrigo Veridiano. Até mais, Rodrigo. Boa noite. Até mais, um abraço. Eu digo, quem quiser seguir na profissão, seja bem informado e seja honesto, acima de tudo. Grande abraço. Boa noite. Deus abençoe, viu? Até mais.